Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, a este vídeo. Muito obrigado pelos inscritos, mais de 100 inscritos, 106 inscritos. E para mim tá indo muito bem, tá bom? Peço aí que você se inscreva aqui no meu canal, que você venha curtir o vídeo, se você gostar no final, claro, e comente algo aí a respeito. Pois bem, sem mais delongas, hoje neste vídeo eu quero falar aí a respeito dos anjos de Deus, né, da guarda de Deus. E eu perguntei aqui para o Google, dando um Google, e hoje é tudo mais fácil de se pesquisar algo. Por que anjos da guarda de Deus? Por que Deus tinha anjos da guarda, conforme diz lá Apocalipse, em Gênesis, que diz que então tinha os anjos da guarda de Deus. Por que ele queria, para que ele queria então estes anjos para a sua guarda, ou se era para guardar ele, se ele é o supremo, é o poderoso, é o gigantão, é o majestoso, o glorioso, o invencível em todas as batalhas, né? Ele é soberano. Para que então que ele queria, ou ele quer anjos para lutar guerras? Se ele não depende de nada nem de ninguém, e ele fez os anjos, aí você vai dizer, não, mas é como um líder de um determinado país, ele precisa de exército para lutar. Então é fraco, é frouxo, não tem poder algum senão por meio de pessoas. É igual como qualquer autoridade, líder política mundial que precisam de um exército do seu país. Eles não têm poder porra nenhuma de nada, a não ser para ficar dando ordem a um monte de gente. E é interessante essa questão da doutrinação e alienação da mente humana, que ao longo de milhares e milhares de anos fizeram com o ser humano, e tudo isto através de livros manipulados da Bíblia, principalmente para manipular as pessoas, que é uma lei, um homem, um rei, um presidente, um governador que manda em milhares. É como aqui no Brasil, que as forças policiais, a PF, né, o Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas se rendem, se derretem de medo do Alexandre de Moraes. Ou seja, não tem um que peite, que diga, não, eu não vou prender porque isso é inconstitucional. Ou seja, está fora da lei. Eles sabem, não tem é porque eu não sou advogado, não sou juiz, não sou nada, mas não tem um que peite, que mande ele pra puta que pariu, mande ele se lascar e diga que isso aí é inconstitucional. E aí vem a Polícia Federal e tantos outros que obedecem esse cara. Quer dizer, milhares, é um monte de gente que obedece as leis esdrúxulas do Alexandre de Moraes ou a sua ditadura. Porque está condenando aí, imagine ele condenando Kids Preto e um monte de gente com patente, com autoridade, que tem dinheiro mandando prender. Imagine eu, que sou só um cidadão, um CLT, um civil comum, que não tenho dinheiro para nada. Então imagina. Então, perguntando aqui, por que ou para que Deus precisava, ou ele tem anjos na sua guarda, né? Ele é um Deus supremo, ele veio do nada, ninguém sabe de onde ele veio, do que ele é feito, quem o fez, ou se não, existiu de onde. E aí são esses pensamentos que os crentes ficam loucos e têm medo de pensar a respeito disso, porque ficam com medo de estarem pecando e indo contra Deus. Então, para que ele precisa de anjos da guarda? Para quê? Tem lá os anjos da guarda de Deus. Quem? Miguel, São Rafael, Salatiel, Moisaniel, Peniel. Para quê? Ele não é supremo, soberano bastante para ele sozinho vencer exércitos, o inimigo? Ele precisa de anjos para lutarem ao seu lado as suas guerras? Ou você, crente evangélico, nada contra aqui a sua fé, entendeu? É apenas questionando a Bíblia. Ou é porque esses anjos é para guardar a nós, seres humanos, ou quem crê nele,
como você vai pegar um versículo da Bíblia e dizer, não, mas é porque está escrito, tudo para vocês é como está escrito, que Deus dá ordem aos seus anjos para que te guarde, que te livre, Deus tem os seus anjos para lutar as nossas guerras. Guerra porcaria nenhuma. Se esses anjos é para a guarda de Deus, ele temia o quê? Ele tinha medo do quê? Ou ele tem medo de quê? Que é anjos para sua guarda. Para quê? Tem alguém maior do que ele? Tem alguém igual a ele que está querendo tomar o trono dele? Ou porque ele já sabia que haveria um anjo que se levantaria contra ele? Então ele já tinha ali os cachorrinhos dele para o guardar, para não tomar o trono dele. Assim como ele faz com o ser humano. Dentro da linguagem teológica, ou como a teologia, a religião prega, nós somos escravos de Deus. Porque a gente tem que adorar, tem que se prostrar, a gente tem que ficar louvando a ele, porque senão ele não faz. É igual um ditador. Se não fizer, não cumprir as leis da ditadura, eles vêm e torram com a sua vida. Eu perguntei e aí vem a resposta. Os anjos da guarda existem por um dom de Deus, que os designa para proteger e guiar cada pessoa desde o nascimento. Mentira. Para guiar e proteger cada pessoa desde o nascimento. Mentira. Porque tem criança que mal nasce, tem outros que nascem doentes, paraplégicos, com hidrocefalia, nascem faltando um órgão, um membro do corpo. Que proteger do quê? Desde o nascimento. Para proteger e guiar cada pessoa. Guiar para onde? Se o cara vai para o caminho do mal, a criança vai crescendo, cresce rebelde, se rebela contra o pai, começa a beber, fumar, daqui a pouco está nas drogas, no vício, se torna um bandido de qualquer espécie. Protegeu do quê? Ah, porque ele não quis, ele escolheu o caminho do mal, então ele não guiou porra nenhuma. Esse anjo não guiou nada. Não, é porque o ser humano tem livre arbítrio, a sua livre escolha. Então para que anjo, cara? Sua missão é auxiliar na salvação. De quê? Oferecendo proteção. Ah, ele oferece. Então, se você aceitar, ele vai te proteger. Não protege, não tem anjos protegendo ninguém de nada. Então, oferecendo proteção, orientação, intercedendo por nós diante de Deus. Os anjos intercedem por nós diante de Deus. Aonde? De quê? Os anjos da guarda atuam como conselheiros espirituais, mas sem intervir no livre-arbítrio. Tá vendo? Não, mas eles não intervêm no livre-arbítrio, eles só guiam. Então se guia, vai guiar o cara para quê? Se ele está guiando e o cara tem a sua escolha, ele não quer o anjo, então para que guiá-lo? Não, para mostrar o caminho certo. Aí vai depender dele. Então quando o cara morre no caminho do mal, porque então o anjo não pôde fazer nada. Então deveria guardar para poupar a vida desse cara até ele escolher o bem, mas não. Aí estão sempre presentes, prontos para ajudar. No quê? Eu quero ver um anjo me ajudar. Esse papo de anjo para proteger, estão sempre presentes e prontos para ajudar. Então, falando aqui para Deus agora, quando tiver uma criança sendo então Deus manda um anjo lá para ajudar essa criança. Por favor, pelo amor de Deus. Tem uma criança sendo ali dentro do quarto por um homem mau, violento, sanguinário, endiabrado, endemoniado, seja ele até um pastor, um padre, um papa, violento, uma criança. E aí Deus não manda anjo nenhum para guardar e livrar aquela criança das mãos daquele. Não tem. Então cadê? Cadê esse anjo que está sempre prontos para ajudar? Ajuda os idosos a não caírem dentro do banheiro, a não caírem para se machucar. Ajuda as pessoas. Ajuda! Cadê esses anjos para ajudar e guardar? Ah, meu anjo da guarda. Tem a Universal, não sei se ainda tem hoje, mas a Universal tinha a reunião da troca de anjos, ou na terça ou na sexta-feira, e aí para trocar de anjos. Porque aquele anjo que estava com aquela pessoa não estava guardando direito, então tinha que trocar. O ser humano dando ordem para os anjos para trocar de anjo por conta daquela passagem lá da luta de Jacó com o anjo. E interessante que se um anjo está armado com uma espada, o homem, ser humano, toma a espada de um anjo, ele encarnou, esse anjo encarnou na figura de uma pessoa humana. Aí Jacó foi lá, tomou da espada dele, cortou a articulação do joelho dele, o anjo saiu mancando. E que diabo de
anjo é esse, cara? O anjo deixou, então, se fez de fraco e deixou para vencer, ou seja, o anjo, Deus enganou Jacó. Porque um ser humano não pode jamais lutar contra um anjo e vencê-lo. Aí Deus deixou para enganar quem? Jacó, para dizer que Jacó tinha fé, igual como na igreja. As coisas que acontecem, o milagre é para enganar o ser humano e achar que foi a fé dele, como os pastores da Universal. De uns anos para cá, eu ainda estava lá, né, mais de 9 anos atrás, que eu saí, que eles dizem, ó, parabéns pela sua fé. Isso aí foi uma ideia do Edir Macedo, né, do Romualdo na época, e de falar isso para poder a pessoa se sentir com o ego lá de cima. Ó, tem que dizer parabéns pela tua fé, porque Jesus disse para as pessoas, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Então passaram a adotar isso dentro da Universal para poder tocar, né, o ego das pessoas, emocioná-las e dizer, olha, parabéns pela sua fé, ou seja, porque você lutou, porque você perseverou, você obedeceu ao pastor, aos propósitos, às campanhas, e aí por isso Deus fez. Essa baboseira, cara, isso é baboseira. Então, a origem divina, a crença é que Deus, em sua providência, designa um anjo para cada pessoa com a missão de protegê-la e guiá-la no caminho da salvação. E a iniciativa vem de Deus, não do anjo. Se fosse para mim continuar no caminho da salvação na igreja, um anjo não teria barrado, não teria me impedido, me segurado para ficar lá na igreja como pastor? E tantas outras pessoas? Não era? A crença é que Deus, em sua providência, designa um anjo para cada pessoa. Mentira, cara. Não tem isso aqui. Função de proteção e orientação. Eles guardam e zelam pela vida e alma das pessoas, guiando-as para o bem e oferecendo orientação para as escolhas certas. Eles também levam as nossas orações a Deus. Então, se eles são orientados a orientar e a guiar as pessoas para as escolhas certas, por que as pessoas vão e escolhem o errado? Não, mas ele orientou as escolhas certas. A pessoa que não quis, Deus não tem poder nenhum, cara. Deus não manda em anjo, Deus não dá ordem a anjo, coisa de cima nenhuma. Porque ainda assim prevalece a vontade do homem, ele não consegue intervir na mentalidade do homem, é só mudar a mente do homem. Se Deus quer o bem da humanidade, dos homens, então intervém aqui, muda aqui. Já que é escolha humana e ele não quer o mal, como diz, Deus não quer o mal do ser humano, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então muda a mente, porra, do ser humano. Entra na vida da pessoa. Não, que ele não, Deus não, o Espírito Santo ele não é educado, ele bate, como Jesus disse, eis que estou à porta e bate. Se você... conversa, cara. Intervenção sem interferir no livre-arbítrio. Aí vem aqui o papo da teologia. Não é intervenção, ele orienta, ele guia, mas intervir no livre-arbítrio. Livre-arbítrio aonde? Que não está escrito que ele deu livre-arbítrio para ninguém. Só porque ele disse que escolha o homem, né, decida o homem, então tudo é nosso. Ou seja, tudo é por decisão do ser humano. A intervenção sem interferir no livre-arbítrio. Os anjos da guarda tentam conduzir a pessoa, né, e não conseguem, são frustrados para o melhor, mas não agem contra a vontade humana, respeitando o livre-arbítrio dado por Deus. Então tá bom, se Deus não intervém no pensamento, na mudança de pensamento do ser humano, nas decisões, então quem decide seguir o caminho certo, ainda que seja guiado e orientado por um anjo ou por Deus, é o ser humano. Então mérito para o ser humano e não para Deus, já que ele não pode intervir no livre-arbítrio do ser humano. Então foi o livre-arbítrio dele. Então o cara vai quando ele quer e não quando o anjo. Mas tem uma orientação, tem alguém guiando, ensinando ali, então vai depender das... Então não depende de anjo, não depende de Deus, depende da escolha do ser humano. Se o ser humano hoje, a pessoa disser assim, não, eu quero ser salvo, aí Deus vai salvar? Então não foi Deus que quis salvar, porque ele não pode intervir, ou não? Se ele não pode, então como é que ele vai salvar? O cara está escolhendo o caminho errado. Como é que aquele cara que está indo no caminho errado, para as drogas, para o vício, enfim, o pecado, né? Como diz a teologia. Aí, então, como é que ele volta, dá meia volta, se converte e vai para uma igreja para ser batizado? Se ele não intervém no pensamento humano,
no livre-arbítrio. Então como é que aquela pessoa veio? Ah, porque ele quis. Não. Se ela quis, por decisão própria, então como é que Deus vai salvar? Eu não posso salvar porque é uma decisão sua, eu não posso. Aí ele só intervém no que é no sentido da pessoa voltar atrás, se arrepender. A Bíblia é uma confusão, cara. A Bíblia é uma bagunça, a Bíblia é uma desordem, a Bíblia ela se contraria em tudo, se contradiz em tudo. Presença constante, acredita-se que eles estão ao nosso lado continuamente até o fim da vida, oferecendo companhia e amparo espiritual. Mentira, mentira, mentira. Eu quero ver um anjo, ou um Espírito Santo, até mesmo um Satanás, um demônio, agora aqui, em 3, 5 segundos, arrancar essa caneta da minha mão. Se tem um anjo aqui do meu lado, para provar que tem um anjo, que eu não estou sentindo, não estou vendo. Não, mas ele te guarda de quê, cara? Pessoa sofre acidente, cai de prédio, não tem anjo amparando ninguém em lugar nenhum, não tem anjo livrando criança de 6 em lugar nenhum. Ou então se tem um demônio que também é anjo, arrancar essa caneta da minha mão, já que eles, mesmo sendo matéria espiritual, que para mim não existe, pegaram isso aqui que é material e arrancar da minha mão, nesses segundos que eu estou falando. Eu quero ver, botar força aqui para arrancar essa caneta da minha mão. Eu tenho que começar a escrever aqui. E você acredita, e por isso que você sofre, porque você fica nessa dependência de anjo de Deus me guardar, me livrar. Aí quando não livra, não guarda, não acontece nada de bom, que Deus quis assim, que foi da vontade. Mas você não queria o bem, você não queria ter saúde, você não queria adoecer. Por que ele não interveio na sua escolha do bem, já que ele guia? Isso me torna paciência. Mas eu vou ficando por aqui. Peço novamente, se inscreva aqui no meu canal, você que é um questionador, se inscreva, curta o vídeo se você gostar e comente algo a respeito. Fui!